Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à 192ª reunião do GEQUAL, o Grupo Executivo da Qualidade, Saúde e Meio Ambiente. Falar um pouquinho do Elcio Jaime. Ele é nascido em tradicional família britânica e do Rio de Janeiro e foi alfabetizado simultaneamente em inglês, francês e português. Ganhou seu primeiro prêmio internacional aos 11 anos, o prêmio Hans Christian Andersen, que é considerado o prêmio Nobel da literatura infanto-juvenil. Fundou sua primeira empresa ainda adolescente no jardim da casa dos seus pais e transformou em uma das mais premiadas empresas do mundo, tendo adquirido sólida formação acadêmica e multidisciplinar. Com apenas 16 anos, inventou diversas das principais tecnologias de TI, como o primeiro ERP, o primeiro software compactador de memória, a tecnologia percursora do blockchain e os primeiros chatbots de inteligência artificial. Além de empresário, o Jaime é um talentoso artista, ele é considerado uma das mais belas vozes da atualidade, também se dedicando à música, ao teatro, ao cinema, à literatura, à dança e às artes plásticas. Seus musicais têm feito enorme sucesso nos principais palcos e plateias de todo o mundo. Revolucionou a linguística com seu exclusivo método de voz, oratória e neutralização do sotaque em idioma estrangeiro, método sobre o qual nos falará hoje. Elcio, por favor. Boa tarde a todos, é um prazer, uma honra estar aqui. Parabéns, Merilane, sua palestra foi maravilhosa, como sempre. Parabéns, Marcelo, pela condução, pela apresentação. Parabéns ao GEQUAL, que é um grupo tão importante pela qualidade. O nome da minha palestra é Qualidade em Comunicação em Português e Inglês. Fonema nativo. Como todos nós sabemos, inclusive os colegas do GEQUAL que estão aqui presentes, cumprimento a todos, cumprimento aos amigos e às amigas que estão assistindo agora a nossa palestra, a qualidade é fundamental para a sociedade. A qualidade é um bem maior. Por que em todos os grandes eventos de qualidade, como as premiações, nós cantamos o hino nacional? Porque a qualidade é uma coisa que vai impactar toda a sociedade. A qualidade vai impactar o meio de vida, a qualidade de vida das pessoas lá na ponta final do consumidor, do produto ou do serviço. Então, é por isso que nos eventos de qualidade, nas premiações, normalmente se canta o hino nacional, que é uma das coisas mais importantes para o mundo, que todos os processos tenham qualidade. Então, a qualidade na saúde, como foi abordado aqui, vai salvar vidas. A qualidade na agricultura vai gerar mais alimentos sem impactar de forma negativa o meio ambiente. Então, mais gente vai comer por um preço mais barato. E assim é a qualidade na comunicação. Então, pensando nisso, eu abri mais uma empresa, a Jaime Group, para administrar a qualidade na comunicação e o fonema nativo, que é quando nós estamos falando em outro idioma. Então, para facilitar essa qualidade na comunicação. Eu vou falar agora algumas dicas sobre como a gente pode ter qualidade em comunicação, como a gente pode facilitar a nossa comunicação, e vou falar também dicas de como melhorar a nossa comunicação num segundo idioma, dando dicas especificamente sobre o inglês. Também a gente aborda vários idiomas, hoje o tema da palestra vão ser as dicas de inglês. Bom, começando sobre a comunicação. O que é a qualidade em comunicação? O que é a retórica? Do grego, retórica é falar de forma clara. No latim, nós temos a oratória, que tem o mesmo significado da retórica. E nos filósofos, a gente tinha o Sócrates, há mais ou menos 2.500 anos atrás, que não gostava muito
da arte de estudar a comunicação. O Sócrates se preocupava muito com a verdade. Ele achava que se o homem conhecesse a verdade, o homem automaticamente aderiria à verdade, sem necessidade de persuasão, sem necessidade de conhecimento. Então, o que aconteceu com essa visão socrática do mundo, né? Infelizmente, o Sócrates teve um fim trágico, e aí veio o discípulo de Sócrates, número 1, Platão, e fez o famoso mito das cavernas, o mito da caverna, em que o prisioneiro que consegue escapar da caverna e diz para aquelas pessoas que nasceram na caverna que no mundo lá de fora tem muita luz, tem um mundo novo a se descobrir, também terminou de forma trágica, porque ele chegou com a verdade e apresentou a verdade sem os cuidados de como apresentar, sem os cuidados da qualidade em comunicação, e ele terminou também de forma trágica, o personagem do Platão. Então, o Platão já tinha uma visão um pouquinho diferente da do Sócrates. Ele dizia assim, olha, a gente tem que estar com a verdade, mas a gente tem que saber como apresentar a verdade para que as pessoas se convençam daquela verdade. Não é simplesmente mostrar os números e provar por A mais B. E ele tinha uma visão ainda dúbia. Quando chegou no neto do Sócrates, filosoficamente, o Aristóteles, que era aluno do Platão, ele já diz uma coisa muito diferente de todo mundo. Ele já diz, não adianta a gente ter a verdade se a gente não tem a forma correta de apresentar essa verdade. E aí, nós temos o primeiro, em todas as palestras que eu faço, eu digo que o primeiro caso de EAD, de educação à distância, da história, foi o Aristóteles, porque o Alexandre o Grande era aluno do Aristóteles, mas estava guerreando, estava com a força física, conquistando outros locais, e ele não podia ir para o Liceu, que era a academia do Aristóteles, para estudar retórica. Então, o Aristóteles fez o livro Retórica para o Alexandre o Grande, poder estudar a retórica, a arte, né, de falar à distância. Então, o primeiro caso que nós temos de educação à distância na história, eu creio que seja o Aristóteles para o Alexandre o Grande. Então, é muito interessante, porque vocês vejam, o Alexandre tinha força dos exércitos, mas mesmo assim ele queria dominar a arte da comunicação, a qualidade da comunicação. Isso é uma coisa ultra emblemática. Então, se até o Alexandre o Grande, né, precisava, com a força de seus exércitos, dominar essa arte, imaginem nós, meras pessoas comuns. Precisamos mais ainda dominar a qualidade na comunicação. E eu quero dar algumas dicas de como é que a gente pode... Coisas simples que aumentam a qualidade na comunicação. A primeira coisa é você gerar o rapport. O que é o rapport? É você ter com aquele seu interlocutor aquela simpatia inicial, aquele azeitamento inicial para facilitar a comunicação. Então, a primeira forma de você atingir o rapport, decorar imediatamente o nome do seu interlocutor. Isso é uma arte. Nós sabemos de casos de políticos famosos de outrora que jamais esqueciam um nome. Se você fosse apresentado a ele um dia e você apresentasse seu companheiro, sua companheira, o seu filho, sua filha, ele ia te perguntar 20 anos depois, como vai sua filha fulana de tal, como vai sua mulher Beltrana, e seu filho que estudava engenharia. Ele sabia tudo sobre aquela pessoa e ele era extremamente cativante, interpessoalmente falando, por causa dessa qualidade. Existem técnicas para que você
decore o nome do seu interlocutor. Uma dessas técnicas que a gente aprende na mentoria é você associar o nome do seu interlocutor a alguma situação interessante, alguma situação engraçada. Por exemplo, vamos supor que você tenha que lembrar de um nome de uma interlocutora, uma pessoa que você acabou de conhecer. Vamos supor que o nome dela seja, só por exemplo, Cristina Ângela. Como é que você vai se lembrar? Você vai imaginar que, de repente, uma amiga sua que você já conheça, chamada Cristina, está chegando e cumprimentando, junto com uma outra amiga que você conheça, chamada Ângela, aquela pessoa. Então, você vai gravar o nome, Cristina Ângela. Ou você pode até imaginar alguma situação engraçada envolvendo aquelas três pessoas. As coisas engraçadas, as coisas que provocam emoção ou qualquer tipo de emoção, elas são lembradas muito mais facilmente. Então, se você quer memorizar alguma coisa, você deve associar aquilo que você quer memorizar a algum tipo de emoção. A palestra brilhante da nossa colega Merilane teve um momento que eu acho que todo mundo vai guardar na memória para sempre. A estratégia do Zeca. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, aquilo foi um dos brilhantes momentos da palestra da nossa colega, e foi um momento que a gente vai gravar para sempre, porque foi engraçado falar do Zeca. Foi engraçado falar da letra dessa música tão popular. Então, isso facilita a memorização daquele conceito. Então, isso é uma dica muito interessante. Você vai sempre memorizar imediatamente o nome do seu interlocutor. O nome da pessoa é o som mais doce que ela pode ouvir. Uma outra dica: foi feita uma pesquisa na companhia telefônica há algumas décadas, na França, em que monitoraram alguns telefonemas e se ouviram 3.800 vezes a palavra eu. Sabe para quantas vezes a palavra você? Apenas 100. Ou seja, as pessoas falam muito de si, falam muito de seus próprios interesses e esquecem de falar da pessoa mais importante do mundo para você, que é você. Então, nós temos até uma máxima bíblica que eu uso em todas as minhas mentorias, em todas as minhas palestras, que é do nosso filósofo maior, Jesus Cristo. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama ao próximo, quando você ama o seu irmão, o que acontece? Você se interessa por ele. Você se interessando por ele, ele vai se interessar pelo que você tem a dizer. Então, isso é muito importante. Inclusive, nos ambientes profissionais, eu recomendo sempre, se você tem um colega que, por algum motivo, você tem algum tipo de antipatia com ele, ou algum chefe, ou alguma pessoa que você tem que lidar, que de alguma forma você tenha algum tipo de antipatia por essa pessoa, você tente esquecer aquela antipatia e você tente focar num lado daquela personalidade que te permita amar aquela pessoa. Dessa forma, a comunicação vai fluir muito melhor e você vai aumentar a qualidade da sua comunicação. E você tem a comunicação interpessoal e você tem a comunicação em público. Então, você tem a arte de falar em público. A arte de falar em público, ela é muito interessante e tem ainda várias dicas que um grande orador pode utilizar. Uma das dicas que eu sempre ensino aos meus alunos e aos alunos dos outros professores do grupo Heim Group, é
o estudo da deusa grega da persuasão. Ela em grego se escreve P-E-I-T-H-O, e em latim é a deusa Suadela. Por isso que nós temos persuasão, porque persuasão é persuadela, através da deusa grega Suadela. Então, essa deusa tem um animal de estimação que ela atrai, que ela anda sempre consigo, que é sensacional. É um animal com 3 cabeças. Ele tem a cabeça do gato, ele tem a cabeça do cachorro e tem a cabeça do macaco. São as 3 mentes que regem o pensamento humano e que, se você consegue tocar na cabeça, persuadir cada uma das cabeças dessas 3 cabeças desse animal da deusa grega, você consegue convencer a pessoa do seu ponto de vista. Como você convence a cabeça do cachorro? A cabeça do cachorro é uma cabeça que entrou para a moda empresarial há poucos anos, em que você vê a importância de fazer o bem. As organizações estão, ultimamente, se focando nesta cabeça. Então, você tem que comprar o meu produto, ou comprar a minha ideia, porque este produto ou esta ideia vai fazer bem à sociedade, vai ajudar o seu próximo, vai ajudar o meio ambiente, vai ajudar a resolver questões. Então, essa é a cabeça do cachorro. A cabeça do gato é a cabeça que pensa no prazer pessoal que a pessoa vai fruir ao comprar aquele produto ou aquele serviço. Você tem que comer no meu restaurante porque você vai ter um prazer do paladar indescritível com esse chefe que nós temos, que é maravilhoso. Você tem que comprar esse carro porque você imagina quando você estiver entrando naquele carro novo em folha, com aquele cheiro, com um banco de aquele cheiro do carro novo em folha, tão prazeroso que é sentir aquele cheiro do carro novo em folha. Ou você deve fazer essa viagem porque você vai ter com a sua família momentos de extremo prazer de estar naquele local tão bonito, desfrutando daquela vista. É a cabeça do gato. E, finalmente, a cabeça do macaco, aquela cabeça do empresário. Você tem que comprar esse produto ou esse serviço ou agir dessa forma, porque isto vai gerar mais lucro. Você fazendo dessa forma, você vai ter mais lucro, você vai ter mais ganhos para a sua empresa no final do mês. Então, o estudo da personalidade da deusa grega, Suadela, é fundamental para a arte de comunicação, para a arte de falar em público e para a comunicação interpessoal também, para ter qualidade na comunicação. Outra dica que eu sempre ensino, e essa é extraída do conhecimento de teatro, é interessante que, para fazer esse meu método de qualidade em comunicação, tanto na língua mãe quanto no idioma estrangeiro e fonema nativo, eu usei uma quantidade enorme de formações multidisciplinares que eu tenho. Uma delas é o teatro. Então, todo bom ator conhece a pausa significativa, a pausa dramática. O que é a pausa dramática? A pausa dramática, eu vou primeiro mostrar a forma correta e a forma errada em seguida. Vou fazer uma pausa dramática agora para vocês verem como funciona. Eu vou fazer uma comunicação muito importante. A pausa dramática é fundamental. Vocês notem que
houve um momento de expectativa para o que eu iria falar. Agora eu vou fazer da forma errada. Eu vou fazer uma declaração muito importante. A pausa dramática, desculpem aqui, a pausa dramática é fundamental. Foi a forma errada, comparando com a primeira forma. Qual a diferença? Eu não respirei entre o que eu tinha para falar e o que eu falei na primeira declaração. Essa é a pausa dramática. Então, é uma técnica do teatro que ajuda na oratória, que ajuda a prender a atenção da audiência ao que você está falando. Hoje em dia, com a internacionalização das empresas, é cada vez mais importante o profissional falar outros idiomas, além do seu idioma nativo. Tanto para o estrangeiro, que vem para o Brasil, aprender a falar o português da melhor forma possível, quanto para os brasileiros que estão indo para o exterior, ou que estão fazendo palestras no exterior, ou que estão trabalhando com colegas de trabalho no exterior, conseguir se expressar naquele segundo idioma da forma mais eficiente possível. Às vezes, quando existe algum errinho de pronúncia ou de dicção naquele segundo idioma, nós prejudicamos a qualidade da comunicação, porque nós prejudicamos a forma como o outro vai nos entender. Então, vou dar um exemplo do inglês, que a maioria das pessoas usa como segundo idioma, e às vezes até como primeiro idioma no ambiente profissional, que é muito sutil e é um erro que a maioria das pessoas comete no inglês, mesmo que falem inglês há 30 anos, mesmo que morem no exterior há décadas, é um erro que se repete. A maioria das pessoas que fala bem inglês aprende a falar o TH em thank you, né? Obrigado. Só que quando estão falando aquelas outras palavrinhas com TH, tipo that, this, these, elas, em vez de usarem o TH, usam o D. Então, o que que acontece? Em vez de dizer that com TH, falam that com D de dado. O que que é o D de dado? O that com D de dado. É uma palavra D-E-B-T em inglês, porque o B é mudo, significa dívida. Então, quando a pessoa fala that com D, ela está falando dívida, quando seria that com o TH. Então, a gente aprender esse detalhezinho, essa minúciazinha aparentemente não tão importante da pronúncia, aumenta a qualidade de comunicação quando você está falando o idioma estrangeiro. Então, no método fonema nativo do Heim Group, eu desenvolvi uma série de exercícios que resolvem esses pequenos problemas de pronúncia. Não são problemas, né? Porque, na verdade, não é um defeito, é a forma como a pessoa está falando. Mas se ela consegue falar de uma forma muito próxima a como o seu interlocutor fala, ela facilita a qualidade da comunicação, porque elimina barreiras. Então, é uma coisa interessante para que se tenha essa fonação o mais parecida possível com a forma como se fala naquele país que nós estamos falando, e a forma mais clara possível. Então, uma dica para o TH. Como que a gente faz o TH perfeito? Eu vou usar aqui uma lenda que, como se diz em italiano, se non è vero è ben trovato, se não é verdade é muito bem pensado. Conta-se que o som do TH foi para o espanhol da Espanha, quando, por exemplo, se fala sapato em vez de sapato, como no espanhol da América Latina,
braços, em vez de braços, como no espanhol da América Latina, a gente já está falando do espanhol da Espanha, porque conta-se que um rei tinha um problema de fonação que ele, o rei, no caso da lenda ou da história, falava com a língua presa. Então, ele falava com um problema de dicção, com a língua preta. E quando saiu o S, saiu o TH. Como as pessoas queriam ficar íntimas do rei, segundo a lenda, elas começavam a falar os Fs com essa língua assim, como o rei falava, para parecer próxima do rei, para parecer íntima do rei. Então dizem que o S espanhol virou o TH por causa desta característica do rei. É uma história muito interessante, né? Eu até gostaria, depois de nos comentários, quem conhece profundamente a história da Espanha, que me diga se isso é só uma lenda ou se isso faz parte do anedotário. Mas o fato é que no espanhol da América Latina nós não temos esse som. Então, isso ajuda a gente no inglês, porque se a gente tentar imitar esse F assim, com a língua preta, a gente vai estar fazendo o TH do inglês. Então, thank you, that, this, the. A gente posiciona a língua bem atrás dos dois dentinhos da frente e aí a gente emite o som. Outra dica, por exemplo, você vai falar a palavra the, T-H-E, e você quer falar com TH e não com D de dado. Vamos falar de. Quem estiver me assistindo faz agora comigo. Vamos falar de com D de dado. De. Se a gente escorrega a língua um pouquinho mais para baixo, atrás dos dentes, vai ficar the. Então, olha só. D com D de dado, the com TH. D com D de dado, the com TH. De, the. A única diferença é o posicionamento da língua. A língua no D de dado está bem no céuzinho da boca, atrás dos dentes, no céu da boca, e o the está com a língua entre os dentes. Então, são dicas de pronúncia e de articulação e de dicção que melhoram muito a qualidade da comunicação. Inclusive, eu quero fazer um convite a todos que estão assistindo esse vídeo, se como um presente do Heim Group para vocês, é só procurar a gente nas redes sociais. Eu, pessoalmente, estou em todas as redes sociais, basta procurar pelo meu nome, Elcio Heim, e me mandar um direct message que eu vou ter prazer em determinar que algum professor, se eu tiver a oportunidade de atender pessoalmente, eu pessoalmente faça um treinamento diretamente para você, uma aula como cortesia diretamente para você que está assistindo a essa palestra. Então, eu gostaria de abrir para as perguntas agora, convidar o nosso coordenador, o Marcelo, para que a gente abra a sessão de perguntas e respostas. Isso foi só uma pincelada rápida sobre a qualidade de comunicação em português e idioma estrangeiro. Ótimo, Elcio. Muito boa apresentação. Muito obrigado. Você destaca um ponto muito interessante que a gente percebe, a gente que está acostumado a fazer apresentação, que está acostumado a vislumbrar, né, a apresentação de outras pessoas, ou dar aula, ou treinamento, não importa. A forma como você pronuncia as palavras para as pessoas que estão assistindo a sua apresentação. Como é que isso é importante, né? E que diferença faz? Que diferença faz? Isso é extremamente importante. Então, essa sua colocação é muito relevante. Eu acho que as pessoas precisam levar isso a sério mesmo, quando estão fazendo as apresentações, quando estão, muitas das vezes, buscando fazer com que alguém aprenda alguma coisa, mas ela só vai aprender se ela conseguir sentir que a comunicação foi bem feita
na direção dela, né? Exatamente. Você falou uma coisa, e é uma coisa que me incomoda profundamente, é uma pessoa falar comigo e não conjugar o verbo corretamente, né? Ou não usar o S no final quando tem plural. Então, isso dá uma sensação de que a pessoa está passando para você uma coisa que não é, na verdade, ou importante, ou de qualidade, porque se ela própria, ao fazer a comunicação com você, ela faz de forma, não vou dizer incorreta, mas pobre, talvez, né, na forma de apresentar, isso é um problema muito sério, né? E Você aí, tem... pode falar. Não, eu ia comentar, inclusive, que isso daí que você está falando, no exemplo que você citou, prejudicaria o rapport, não é? Então, é por isso que, inclusive, temas polêmicos nunca são abordados, principalmente no primeiro momento. Então, se você está querendo gerar um rapport com uma pessoa, um rapport com a sua plateia, a menos que você seja político, você não vai falar nem de política, se você não for religioso, você não vai falar de religião, e você não vai falar de futebol, que são temas polêmicos que prejudicam esse rapport, porque a pessoa vai aprender o que você está transmitindo de forma melhor se ela simpatizar com você. Então, você tem que fazer de tudo para construir este rapport, para que você possa transmitir a sua mensagem ao interlocutor ou aos interlocutores. Não, realmente isso que você fala é fundamental. E não é fácil, né? Não é muito Não é fácil. fácil, principalmente no período que a gente está vivendo. Mas mesmo independentemente desse período que nós vivemos, que realmente ele é mais complexo, né, do que o normal, né? É muito difícil para as pessoas criar esse rapport, porque elas têm dificuldade, em geral, as pessoas têm dificuldade de estabelecer uma certa relação com o interlocutor que ela está tendo. É verdade. As pessoas mantêm uma distância muito grande na hora que falam, não buscam. Você falou uma coisa que achei assim sensacional. Eu, sinceramente, eu não consigo fazer totalmente isso, mas eu acho isso extremamente importante. Você conversar com uma pessoa e, além de você saber o nome da pessoa, mas você sabe aquele universo que está ao redor da pessoa, você conhece também. Então, você perguntar pela esposa, pelo marido, pelos filhos, né, como é que as pessoas estão. E falando o nome deles, falando o nome deles. Isso, fundamental. Eu acho, isso que você falou, para mim, é um negócio, é uma arte. É uma arte, não é coisa simples, não. É uma arte, é um exercício. Uma outra dica do exercício, além de lembrar das pessoas com esses mimeonômicos engraçados, né, que facilitam a sua memorização, antes de você ir dormir, você dar boa noite a todas as pessoas que você conheceu naquele dia. Às vezes, as pessoas só se concentram em lembrar do nome da pessoa mais importante. Mas, na verdade, às vezes até uma pessoa que socialmente pode ser considerada, entre aspas, menos importante, né, pelo status quo, essa pessoa é que vai te ajudar no momento crucial em que você está precisando. Então, não pode haver nenhum tipo de preconcepções de quem eu vou decorar o nome, de quem eu não vou decorar o nome. Você tem que decorar o nome de todo mundo. O nome te dá um poder de comunicação impensável. Quando você chega a alguém, por exemplo, você conheceu alguém há um mês atrás e você chega, oi fulano, oi fulana, essa pessoa vai gostar de você imediatamente, porque você lembrou de pronto o nome dela. Se a gente fizer uma experiência, a gente pode ver, por exemplo, você vai sempre num restaurante, você costuma ir naquele restaurante. Quando você sabe o nome do garçom, você é 50 vezes mais bem atendido do que quando você não sabe o nome do garçom. É verdade. Quando você cumprimenta
aquela pessoa se sente importante. Lembra daquilo que a gente falou? Que a pessoa mais importante do mundo para o seu interlocutor é o próprio interlocutor. Então, a pessoa mais importante do mundo para cada um de nós é cada um de nós. Então, quando você chega para alguém e você trata aquela pessoa pelo nome, ela se sente importantíssima, ela se sente valorizada. Isso te dá um poder de qualidade de comunicação incomensurável, uma vantagem enorme. É verdade, isso que você vai falando é fundamental. E assim, eu posso até estender um pouco essa sua abordagem, que você fala, está trazendo para a gente em relação à comunicação, né? Mas eu posso estender isso nas práticas, inclusive, de qualidade dentro das organizações. É verdade. Eu vejo que muitas das vezes, quando a gente vai dar treinamento, quando a gente envolve a pessoa, e não importa o status, né, dela dentro do conjunto de pessoas envolvidas, quando você envolve, você sabe o nome, você traz ela para a participação, ela toma para si a importância daquilo e é um agente muito mais impactante do que seria se você tratasse de forma impessoal, não é isso? Com certeza, Marcelo. O nome, você cita bem, o nome é tudo. É tudo. E aí, eu vou aproveitar a sua deixa para dar mais uma dica, isso principalmente para os gestores, né? Quando você vai chamar a atenção de alguém na empresa, ou até dentro da família, é muito errado chegar, você fez isso errado, isso está errado. É muito pouco, tem muito pouca qualidade a comunicação de quem faz isso. O segredo para chamar a atenção é você dar a reputação de uma coisa boa para que aquela pessoa que cometeu o erro possa zelar por aquela reputação. Então, por exemplo, você tem um colaborador que está sob a sua direção que contumazmente chega atrasado. Então, em vez da gente chegar e dizer, fulano, você chega atrasado, não pode mais chegar atrasado, tem que chegar na hora, isso é absurdo. Em vez de fazer isso, vai chegar, fulano, você tem uma performance em tudo que você faz maravilhosa. Você é conhecido pela qualidade do seu trabalho. Os seus KPIs, os Key Processors Indicators, né, os indicadores-chave, né, os indicadores-chave de qualidade, são maravilhosos. E eu tenho certeza que para que você mantenha todos os seus indicadores no mesmo nível de excelência, você, a partir de hoje, vai ser a pessoa mais pontual dentro da empresa. É uma abordagem diferente. Completamente diferente. Ele agora tem uma reputação a zelar. Eu vou ser o cara mais pontual dentro da empresa. É verdade, é verdade. Isso, esse aspecto é sensacional, trazer para ela. Você falou um negócio interessante, né? Nós nos sentimos importantes sempre, não é isso? É verdade. Cada um de nós acha que tem uma dimensão de importância dentro do ambiente onde a gente está inserido. E se essa parte do lado positivo, vou colocar dessa forma, ela é realçada, a gente acaba tendo talvez um esmero maior e um movimento no sentido de tentar fazer com que todas as nossas partes sejam boas, né? É verdade, com certeza. Não tenha dúvida, Marcelo. As pessoas percebem, olha, as pessoas me viram, as pessoas sabem que eu sou bom nisso, que eu faço bem isso. Puxa vida, vou corrigir isso aqui porque eu quero ser bem visto em todos os aspectos. Isso é importante. E essa abordagem é bem diferente, porque, infelizmente, né, o modelo que a gente tem ainda é um modelo que as pessoas chegam e já vão direto reclamando, né? E é altamente ineficiente. Se você, por exemplo, tem um gênio brasileiro que eu não vou falar a pessoa que já fez a passagem, mas um dos grandes gênios brasileiros que eu sou muito fã da genialidade dele. E eu, quando tinha 5 anos de idade, eu era muito, muito, muito fã. Ele era ídolo de toda a geração de adultos, de crianças, de adolescentes. E aí eu vi aquele ídolo no restaurante.
E aí eu, como criancinha, peguei uma caneta, um papel com garçom e saí correndo, fulano, 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 você me dá um autógrafo, eu sou muito seu fã. Imagina uma criancinha de 5 anos fazendo isso com você. E ele estava comendo na mesa, ele nem sequer olhou para mim, ele escreveu o nome dele no guardanapo, me entregou, mas não me entregou assim, olhando no meu olho, não. Entregou assim, aqui a câmera assim. Sem nem olhar para mim, continuou conversando, nem um carinho na minha cabeça, nada, 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 eu com 5 anos de idade. Ou seja, considerado um dos maiores gênios brasileiros. Qual é a recordação emocional que eu tenho dessa pessoa? É essa coisa não simpática que ele fez comigo aos 5 anos de idade. O Dale Carnegie, que é um dos gênios da comunicação, né? Ele conta no livro dele, um dos melhores livros que existem, que eu recomendo a todos que leiam imediatamente, e se já leram 3 vezes, que releiam pela 4ª, se já leram 4 vezes, que releiam pela 5ª vez, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Ele conta num capítulo muito interessante que ele, quando estava começando a vida, ele recebeu uma carta de um executivo que tinha escrito assim: ditado, mas não lido, mas não relido, que era uma forma como os executivos, CEOs e tal, na época se chamava presidente, né? Hoje em dia chama CEO, terminavam a carta, tipo, ele ditou para a secretária, mas não teve tempo de reler, então perdoe se tiver algum erro, né? E aí ele achou aquilo o máximo, ele não tinha secretária, ele bateu na máquina de escrever manual, a carta, e achou que ia se dar importância escrevendo assim: ditado, mas não relido, e mandou para o cara. Ele recebeu uma carta dizendo os maiores desaforos do mundo daquela pessoa para quem ele mandou a carta. Como você ousa me mandar uma carta e não reler, não sei o quê, papapá, papapá. Resultado, essa pessoa era uma pessoa boníssima, que fazia o bem para a comunidade, que era um grande empresário, que isso, que aquilo, aquilo. Quando ele morreu, o Dale Carnegie, adivinha, só lembrava do fora que levou desse cara. Então, a gente tem que ter muito tato com as pessoas, mesmo dentro de casa. Essa qualidade na comunicação a gente tem que ter com a nossa esposa, com nossos filhos, com nossos amigos, com todo mundo. A gente tem que ter com todo mundo essa qualidade de comunicação. Porque o que fica na lembrança é aquele momento complicado. Claro que ninguém vai ser perfeito, né? Ninguém vai ser um monge budista que vai agir dessa forma o tempo inteiro. Às vezes as pessoas têm momentos, inclusive de forte emoção, em que não conseguem ter uma qualidade de comunicação como deveriam. Mas é uma coisa que a gente tem que se preocupar o tempo inteiro, principalmente no meio da qualidade, né? Nós que somos profissionais da qualidade, que todas as nossas empresas são, como o Marcelo disse, a maioria líderes, né, dos seus segmentos, nós temos que ter essa preocupação com qualidade. E, inclusive, como o próximo é tratado. Essa questão do relacionamento entre colegas de trabalho, eu vejo grandes companhias que têm políticas de qualidade, que brigam pela qualidade, que são exemplos para o mundo em produtividade, em KPIs, em indicadores-chave, que tem um ambiente que, às vezes, um colega odeia o outro colega. Então, é uma questão que tem que ser levada às companhias também. Quer dizer, como que a gente vai ter a qualidade de comunicação interpessoal dentro da empresa para que nós tenhamos um ambiente produtivo, sem essas animosidades entre colegas? Porque a animosidade entre colegas é uma coisa terrível para a organização. E, por consequência, é terrível para a sociedade, porque a gente acabou de ver que a qualidade interna é fundamental para o bem-estar de todos. Né? É fundamental para a qualidade de vida da raça humana, é fundamental para o progresso, é fundamental para a gente conseguir mais com menos. Então, como é que eu vou me preocupar com todos os indicadores-chave e não me preocupar com o ambiente de trabalho?
Então, é fundamental. Inclusive, me coloco aqui à disposição, a minha empresa à disposição de quem quiser ter uma consultoria nesse sentido dentro das organizações. Nós assim, nos temas que nós discutimos nas reuniões do GEQUAL, a gente tem abordado muito a parte ferramental da aplicação de práticas e metodologias de gestão para alcançar objetivos estratégicos, enfim, para que a organização desempenhe bem. Mas é menos comum tratarmos, e isso eu vejo não só no grupo, mas também nas diversas organizações que eu tenho muito contato, não tão comum tratarmos esses aspectos de relacionamento humano para que a gente possa atingir os objetivos da organização. Você citou um exemplo que eu acho importantíssimo, você ter ambiente de trabalho onde você tem pessoas que não se falam uma com a outra. Gravíssimo, Marcelo. Gravíssimo. Isso é um desafio muito grande para os gestores que querem fazer qualidade, envolver todo mundo nesses processos de transformação para atingimento de algum objetivo estratégico, para atingir o objetivo da sociedade, porque, em última instância, as nossas organizações existem para atender os desejos da sociedade, né? Senão não tinha nem razão de existir, né? Então, como é que nós vamos fazer para que, dentro da nossa organização, as pessoas se relacionem bem, para que a gente consiga produzir o melhor possível para aquela pessoa que é o fruto, a existência da nossa organização, ela se dá para atender aquela necessidade de alguém, de um grupo social, da sociedade como um todo, né? Então, a gente precisa enfatizar um pouco mais isso, e principalmente nós que somos dessas áreas mais de gestão, mais de tecnologia e tal, a gente tem, às vezes, focado pouco nesse aspecto humano da qualidade, né? É verdade, Marcelo. E Maryline, que trabalha na área de saúde, esse aspecto na área de saúde ganha uma importância figadal. Às vezes, a forma como o paciente se sente influencia na qualidade do tratamento e no resultado do tratamento médico. Então, no ambiente hospitalar, me corrija se eu estiver errado, Maryline, no ambiente hospitalar, isso ganha, esse relacionamento interpessoal ganha uma dimensão que pode até fazer a diferença entre a cura e a não cura, não é? É verdade, é extremamente relevante, né, trabalhar essas questões no ambiente de saúde, porque a saúde ela tem uma fragilidade totalmente diferenciada, né? E assim, a gente tenta muito abordar, assim, enquanto qualidade, né? A gente tenta abordar essas questões a partir do trabalho que a gente faz voltado para a gestão do atendimento. Aí a gente tenta, né, não com tanta propriedade como você colocou, eu estou assim, extremamente grata, né, Obrigado, eu que sou grato. Compartilhar esse conhecimento que foi assim, essencial. Então a gente tenta, né, trabalhar, mas muito pela questão da gestão do atendimento. Quando a gente fala mesmo da importância do bom dia, da importância do sorrir, da importância do olhar para o colega, de entender o momento do colega. Então, assim, é um esforço grande, né, da qualidade em si em relação a levar esses conceitos, porque muitas vezes a gente tem profissionais que são tecnicamente muito bons, né? Só que aí a gente vê por trás disso tudo tem uns conflitos, e às vezes a gente não vê nenhuma tentativa de mudança ali por parte dos gestores, sabe? Parece que assim, não, deixa a coisa pegar, o importante é que eles tecnicamente são bons, mas aí, na verdade, não vê o impacto disso, né, para o desempenho da organização em si. Então, é um tema, assim, totalmente relevante. Sem falar que, quando a gente fala da questão da segurança do paciente, das práticas de segurança do paciente, a gente tem uma meta, né, internacional que é de comunicação efetiva, que aborda também aborda principalmente esses aspectos, né? Então, eu achei, assim, fantástico. Não sei se foi melhor falar antes ou depois dele, né, Marcelo? Eu fiquei meio refletir com essa palestra. É verdade. Não,
Elcio abordou aí uns pontos que até o Elcio acabou perguntando para você, Meire, sobre essa coisa, o impacto na área da saúde, né? Bom, como vocês sabem, eu também atuo na área da saúde, eu sou da área da saúde também. É verdade. E eu trabalhei durante um tempo no Instituto Fernandes Figueiredo. Tem um companheiro nosso aqui que está assistindo a apresentação, ele até fez umas perguntas e eu vou passar aqui. E tem 2 pontos que eu gostaria de destacar. Eu trabalhei no Instituto Fernandes Figueiredo, que é um instituto de referência na área materno-infantil, e hoje em dia é referência, né, nessa área de atuação, e as pessoas reconhecem o excelente trabalho desenvolvido no IFF. E uma das coisas que a gente teve lá, isso já há bastante tempo, né, hoje já não é mais assim, é que o tratamento com o paciente, como é um diferencial, isso que você comentou, Elcio, e que a Miri também comentou. Eu me lembro que o pessoal tem hábito, né? Tinha esse hábito, ainda bem que mudou. Mas tinha o hábito de chamar ô mãezinha, porque é materno infantil, a mãe está sempre junto, em geral a mãe e a criança, a paciente, e falar assim, ô mãezinha. Mãezinha é horrível você chamar ela de mãezinha. Ela tem nome, né? É verdade. A mãezinha tem nome. Então, e aí como é que sabe o nome da mãe? Está no prontuário, tem o nome da mãe. É verdade. Tem o nome do paciente e tem o nome da mãe que está acompanhando, ou do pai, que seja. Mas não é chamar mãezinha, paizinha, é chamar pai, mãe. Mas e quando tem mais idade, Marcelo, quando tem mais idade a pessoa está internada, é vovó, vovô. Pois é vovó e vovô, que é isso, gente? Tem nome, a gente tem que chamar pelo nome. E isso é um diferencial. No IFF, por exemplo, a gente tem doenças que não tem cura, mas você melhora a qualidade de vida das pessoas pelo tratamento. Só a forma com que você trata a pessoa, como você fala com ela, você já modifica isso. Já modifica. Inclusive, aumenta o número de dias de sobrevida daquela pessoa. É impressionante isso, né? E o outro ponto que você comentou aí também, né, sobre a Mary que comentou esse ponto também, eu fiz uma vez uma pesquisa de satisfação dentro do Fernandes Figueira, e a gente está medindo aspectos de qualidade, né? Porque a gente queria implementar um programa de qualidade, essas coisas todas. E uma das... Tinha mística, né? Que a grande preocupação o tempo todo é salário. Eu só quero salário. Eu só faço bem se eu tiver um bom salário, senão eu vou trabalhar errado. E aí nós fizemos uma pesquisa, o programa, o GES Pública, né, preconizava uma medição de satisfação e pesquisa, então eu desenvolvi um questionário de pesquisa específico para a situação, e nós fizemos a pergunta e fomos levantando se efetivamente era isso ou não. E por incrível que pareça, o que ganhou como sendo um grande desafio a ser vencido dentro da instituição era essa coisa do tratamento. O chefe não dava bom dia para a pessoa quando chegava. Caramba. Então, assim, você dá um bom dia não parece importante, mas é muito importante. É porque você está vendo, olha, eu cheguei, bom dia, eu quero que você que está trabalhando comigo, você tenha um bom dia que nem eu quero ter. Não é isso? É verdade, é verdade. O japonês, eu trabalhei com o japonês há muito tempo, e o japonês falava para mim, o seu ambiente de trabalho tem que ser o ambiente melhor que existe, porque você passa, às vezes, mais tempo dentro da sua empresa trabalhando do que em casa com seus familiares. Isso é incrível, isso é realmente incrível. A gente tem que ter essa relação positiva, não é? Exatamente. E aí, o Marcos Afonso ele faz uma pergunta aqui para a gente, comunicação eficaz no processo de gestão da qualidade, não é isso? Como é que a gente aborda isso com o gestor? Como é que a gente chega lá para o gestor e fala para ele, olha só, cara, dá bom dia para o seu funcionário, fala com ele. É fundamental. Isso, por exemplo, para o gestor, ser uma coisa bottom-up, né, vindo de uma camada hierárquica subordinada, é muito complicado. É muito complicado de fazer. Fazendo uma sugestão, eu sugeriria contratar uma consultoria para aumentar, no caso a gente está à disposição, se formos escolhidos eu vou ficar muito feliz, para fazer uma dinâmica de melhoria da qualidade da comunicação interna e do relacionamento interno entre as pessoas.
Existem várias dinâmicas de grupo que podem ser feitas que aumentam muito essa comunicação. Várias e várias estratégias que a gente faz não só baseado na teoria da gestão, na teoria da comunicação, mas também nos exercícios de teatro. Um dos métodos que eu patenteei do fonema nativo chama-se teatrolinguística. Por quê? Existem dinâmicas que eu ensino, tanto na oratória quanto nos idiomas, que vêm diretamente do teatro. Tem um exercício, especificamente, agora fazendo um parênteses dentro dessa pergunta, que é do Stanislavski, do Konstantin Stanislavski, o grande teórico do teatro. O que ele sugere? Que você faça uma lista com várias palavras aleatórias e uma lista com várias emoções aleatórias. Então, você coloca assim, dinheiro, uma emoção, e associa uma emoção, amor, casa própria, aí uma emoção, valorização. Você vai fazendo correlações e depois você embaralha aquilo tudo. Então, você, de repente, tem que falar uma palavra, um substantivo qualquer, por exemplo, apartamento. Aí você tem que falar aquilo com amor. Como é que você vai falar a palavra apartamento com amor? Então, isso vai desenvolvendo o ator, e isso vai desenvolvendo a sua capacidade de comunicação. Porque é um outro aspecto fundamental da comunicação. Você colar na sua mensagem uma emoção, para que ela seja lembrada. Lembra do humor, né, da Merilane com o método do Zeca, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, a emoção do humor fez a gente lembrar daquele momento brilhante da palestra dela com especial entusiasmo. Então, as pessoas têm que saber como falar com aquela intenção que a gente tem. Então, por exemplo, se eu tenho que falar a palavra apartamento com amor, eu vou tentar falar apartamento. Se eu tenho que falar a palavra apartamento, ou então, sei lá, torneira, uma coisa que a gente não fala no dia a dia, torneira, com ódio, eu vou falar torneira! Então, você conhecer o seu repertório de emoções para que você use isso na comunicação é fundamental. E voltando para não escapar da pergunta feita, existem dinâmicas de grupo em que você coloca aquele gestor para trabalhar em dinâmica com aquele colaborador para que eles tenham que se irmanar e fazer um rapport para conseguir um bom resultado naquela tarefa. Então, a melhor estratégia seria essa, né? Sugerir a contratação de uma dinâmica, né, coordenada por uma empresa especialista nisso, para que seja resolvido aquele problema com aquele gestor. Bom, não aconselho ser sincero com o gestor. No primeiro momento. No primeiro momento. Pois é. Como o nosso tempo está terminando, a gente tem ainda poucos minutos aqui, eu só queria fazer eu estou vendo que a gente vai ultrapassar aqui uns 2 ou 3 minutos do nosso tempo previsto, mas, enfim. Elcio, rapidamente, me fala aí, como é que você, novinho daquele jeito, monta uma empresa, faz uma porção de coisa, desenvolve, ganha prêmio e não sei o quê, e agora chega e saca essa? Pô, vou montar essa coisa do... Me conta essa história um pouquinho. Vou contar rapidamente, né? Quando eu era adolescente, papai me deu um computador que nem teclado tinha. Não sei se vocês lembram. Vocês não lembram, porque vocês são muito novinhos, né? A Merilane, principalmente, não vai lembrar. Mas era um computador que não tinha teclado. Era, assim, uma membrana, TK82C. Nossa, eu me lembro disso. Lembra disso? Então, esse computador tinha 2K de memória. Caramba. 2K. E eu queria fazer joguinho nele, não conseguia. Aí eu tentava aumentar a memória por software e tal, aí conseguia um pouquinho. Aí meu pai me deu um computador compatível com o Apple II Plus. O computador tinha 48K de memória. Nossa. E na época, Marcelo,
o HD externo custava umas 5 vezes mais caro do que um Fusca e ocupava metade do tamanho de um Fusca. E ele conseguia armazenar a fabulosa quantidade de memória de 5 megabytes. Que hoje em dia é menos do que um arquivo de áudio que a gente manda, né? Menos do que uma foto. E o computador tinha 48K e eu queria fazer meus joguinhos, eu queria programar meus joguinhos e não conseguia. Aí eu tive uma ideia. Eu peguei e pensei assim, bom, eu vou tentar compactar por software aquela memória. Então, eu tinha um algoritmo em linguagem de máquina que eu desenvolvi. Linguagem de máquina é uma linguagem que você não fala esses comandos de alto nível humano, tipo, numa linguagem humana você pode dizer print A, aí vai aparecer A, ou então say A, vai aparecer A, né? Na linguagem de máquina, para aparecer A, você tem que ir em hexadecimal. Então, para aparecer A, você tinha que digitar um programa que era assim, A9C120EDFD60. Então, era uma linguagem altamente complexa, mas que tinha uma correlação direta com a máquina. Você estava falando com o processador da máquina. Então, eu desenvolvi esse algoritmo que compactava a memória e descompactava quando precisava usar em linguagem de máquina. Então, dentro daquele computador de 48K, eu consegui colocar o equivalente a 2 megabytes de informação tratada. Só que aquele computadorzinho custava $200. E o mainframe custava dezenas de milhões de dólares. Aí eu pensei assim, gente, com 48K eu não informatizo uma empresa. Mas com 2 mega eu já consigo fazer um controle de estoque, já consigo fazer contas a pagar, contas a receber, uns bancos que só quem tinham eram as multinacionais que podiam pagar dezenas de milhões de dólares para um mainframe. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um anúncio no balcão, fale comigo, não dê um passo em informática sem falar comigo. E era um anúncio de classificados. E aí veio o primeiro cliente, eu desenvolvi o programa para aquele primeiro cliente, e aí veio o segundo cliente, e eu tive uma ideia mãe. Em vez de eu fazer um programa totalmente diferente para aquele segundo cliente, eu ia pegar aquele programa e colocar parâmetros que permitissem que aquele mesmo programa funcionasse para Beltrano e para Cicrano, que tinha aplicação diferente. E aí foi chovendo cliente. Eu informatizei o Brasil inteiro na época, porque foi o primeiro ERP do mundo. Isso em 1984 para microcomputadores. Então, uma avalanche de clientes. Então, o que foi interessante, que tinha um cliente que era metalúrgica. Aí eu programava o programa para metalúrgica. O outro cliente era restaurante. Eu programava o programa para restaurante. O outro era hotel. Eu programava para hotelaria. Então, o programa se tornou autoprogramável. Isso deu, assim, uma força incrível para o Haim System, que é considerado até hoje um dos melhores ERPs do mundo e usado no mundo inteiro. Então, e aí a gente foi ganhando os prêmios, né, de qualidade, praticamente todos os prêmios de qualidade a gente ganhou. E até, Marcelo, você me permite até te contar um caso de como é que eu fui convidado para participar do GQual. O Sebrae me convidou para fazer uma palestra lá para microempresários, né? E aí eu fiz a palestra, falei da importância da qualidade, da gestão, como é que a gente fazia para ter qualidade para o público interno, para o público externo, enfim, todos aqueles conceitos, né, que a gente é pioneiro, por exemplo, o teletrabalho, como a gente comentava antes da reunião, a Haim já usa o teletrabalho há mais de 20 anos, né? Então a gente é sempre pioneiro nessas questões de inovação, de qualidade. Então, eu fiz essa palestra para o GQual, para os microempresários. Quando terminou a palestra, Marcelo, chegaram algumas pessoas e falaram para mim, olha, aqui não tem microempresário nenhum. Aqui tem os representantes das maiores empresas do Brasil, através do GQual. E a gente queria te testar para ver a sua política de qualidade, que a gente só ouve falar em você o tempo inteiro, na sua empresa, na Haim Informática o tempo inteiro. E a gente queria, então, formalizar o convite para você entrar para o GQual. Então, foi assim que eu tive a honra imensa de ser convidado a participar do GQual já há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás.
E aí, com a pandemia, né, todo mundo sabe que, além do ramo empresarial, né, eu sou ator, sou cantor, né, e faço musicais. Eu tenho um musical Francamente Sinatra, que eu conto a vida do Sinatra e canto os principais sucessos dele sem imitar o Sinatra. Eu tenho Elvis Presley, cantado e contado, que eu faço a mesma coisa sem imitar o Elvis. Tenho de música francesa. Então, fazendo shows sem parar, com as reuniões da Haim Informática sem parar, e aí veio a pandemia. Aí o que aconteceu? Os shows pararam, e as reuniões pessoais se transformaram em reuniões virtuais. Então, sobrou tempo, aquilo que o De Masi fala do ócio produtivo, para que viesse a inovação. Então, eu que sempre estudei teatro, sempre estudei voz como cantor, como ator, que sempre estudei todos os filósofos possíveis, né, do campo da oratória, o Platão, o Aristóteles, o Cícero, até tem uma parte dos filósofos que fazem uma comunicação mais agressiva, como Arthur Schopenhauer, na dialética erística e outros tantos. Como eu sempre estudei esse pessoal todo, e o Shakespeare no teatro, né? Eu tenho uma especialização em Shakespeare muito grande, eu amo Shakespeare. E o Stanislavski, esse pessoal todo, eu falei, eu vou fazer o meu método de comunicação. E o meu método para ajudar as pessoas a falarem um segundo idioma o mais próximo possível do seu primeiro idioma. Usando o ouvido de músico para perceber o detalhezinho da pronúncia que pode ser melhorado, o conhecimento em fonoaudiologia, porque todo ator tem que entender um pouco de fonoaudiologia. Eu fui paciente de fonoaudiologia por 2 anos para saber como produzir aquele som da melhor forma possível. Tem uns casos interessantíssimos de como... Eu não vou me estender, porque senão a gente não vai ter tempo, porque já estourou o horário. Mas, assim, pessoas, assim, por exemplo, um aluno nosso lá, que é natural russo, que trabalha numa multinacional americana no Paquistão. Nossa. Ele queria resolver a fonação do R dele, que ele fazia aquele R em vez do R americano. E ele me falou, olha, eu estou tentando há 30 anos resolver esse R e não consigo. Aí eu falei, você vai resolver em 30 segundos. Ele falou, não acredito. E em 30 segundos ele resolveu o R que ele estava lidando há 30 anos com aquele problema. Então tem sido coisas assim que a gente tem conseguido nos outros idiomas ajudar as pessoas. Então eu resolvi durante a pandemia embalar tudo isso no método, fundei uma nova empresa para tratar desses treinamentos, dessas dinâmicas, que é a qualidade de comunicação tanto na língua mãe quanto no idioma estrangeiro. Muito bem, Raim. Muito bom. Parabéns mesmo. Obrigado. Pelo seu trabalho. É uma trajetória, eu não vou dizer trajetória de sucesso, mas é uma trajetória de valores altos, elevados, né? Porque obrigado. Às vezes você tem um sucesso, mas o sucesso está baseado numa coisa que não tem nenhum, fugaz. É um negócio assim que não, né? Não tem um valor intrínseco associado. E aí o bacana dessa sua trajetória é que ela tem esse valor agregado, né? O sucesso, ele tem consistência. Isso é importante. Parabéns. Muito obrigado, Marcelo. Eu vou continuar a nossa apresentação só para encerrar aqui, passar algumas informações finais para a gente poder encerrar, tá certo? E pois depois, as pessoas que desejarem ainda fazer contato não só com o Raim, como com a Meire, quiserem mandar questionamento, alguma consulta, eu vou deixar o e-mail aqui tanto do GEQUAL como da UTS, depois a gente repassa para eles, e eu tenho certeza que eles vão poder auxiliar aí de uma forma brilhante, como sempre fizeram. Bom, eu vou dar essa palavrinha final para vocês falarem, se vocês desejarem, para a gente encerrar. Meire, primeiras damas. Bom, gente, eu só tenho a agradecer, né, por essa tarde, né, por tudo que foi compartilhado. Eu acho que é bem isso que a gente busca, né, aprender e compartilhar, né? Então, com certeza, vou levar daqui
para muitos, né? Vou compartilhar e vou buscar aprender mais. O Jaime fez um convite aí na hora do convite deu uma falhada, mas eu já aceitei. A gente maior prazer. Depois eu já aceitei o convite e minha gratidão a você, Marcelo, ao Jaime, por todo esse aprendizado dessa tarde, tá bom? Muito obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer demais ao Marcelo, Merilane. Foi maravilhosa a apresentação, parabenizar a todos. Quero agradecer, eu estou vendo aqui que tem tantas pessoas bacanas, tá a Dorinha, né, nos assistindo, um beijo grande para você, querida Dorinha, tá o Hudson também nos assistindo, tem várias pessoas aqui, desculpa que eu enxergo um pouco mal, então estou tentando aqui ler à distância, mas eu queria mandar um abraço para o Marcos, para a Elaine, para todo mundo que está assistindo a gente aqui, Bernardo também, não é? Então, desculpem que os óculos são um dificultador, se eu deixei alguém de fora aqui no agradecimento também, vocês me desculpem, são muitos e muitos comentários, Marcos Afonso também, um grande abraço, e temos aqui o Luciano Barbosa também, o Marcos Delamico, não é? Então, um abraço para todos vocês, e é interessante, Marcelo, que o número de pessoas que está assistindo a gente vai aumentar muito, porque como vai ficar gravado no YouTube, então vai ter muita gente, então os que vierem a assistir posteriormente também, e todo mundo, muito obrigado, refaço o convite, quem quiser fazer uma aula como cortesia, ou trocar uma ideia para uma consultoria como cortesia, a gente está à disposição. Eu estou em todas as redes sociais, com meu nome é Elcio Jaime, eu pessoalmente monitoro as minhas redes sociais, que eu acho muito importante, então vou ter o maior prazer de atender a todos que quiserem, vai ser uma honra muito grande. E também parabenizar novamente ao GEQUAL, aos colegas todos, a todas as pessoas que durante esses anos todos, né, construíram o GEQUAL, porque realmente é uma referência, é uma força motriz para a qualidade do Brasil, e como a qualidade é importante, né? A gente tem que se conscientizar que cada trabalho que a gente faz na sociedade é importante, e mesmo sendo pequenininho aquele trabalho, tem um impacto no todo. Então é isso, vamos em busca sempre da qualidade, gente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Isso aí. Então, e esse é o momento de retomar, né, Marcelo? Isso, retomar exatamente. com força e fortalecer. Então, agradeço aí a todos pela participação e por estarem junto nessa caminhada, né, conosco. Exatamente. Né? Então, mais uma vez, agradeço a Merilane, ao Elcio, agradeço também a todos que assistiram e participaram desse evento. Por favor, divulguem esse evento para os outros, que nem o Elcio falou, vai estar disponível no YouTube. É só as pessoas acessarem pelo canal lá da UTS Brasil, e vai estar lá disponível, e a gente quer isso, ampliar cada vez mais essa divulgação, e vamos retomar com força, vamos retomar com bastante ação, e vamos fazer de tudo para contribuir para o desenvolvimento, não só da gente individualmente, né, da coletividade que a gente faz parte, mas do país como um todo. E esse papel nós temos que cumprir. Agradeço mais uma vez a participação de todos, agradeço aos ouvintes, agradeço a todos que estão conosco até agora, e até breve. A previsão é dia 3 de novembro, nós vamos ter a nossa próxima reunião. Entre em contato, veja a página da OTS, a página da OTS está disponível lá para que as pessoas possam fazer contato e acompanhar a agenda. Então, façam esses contatos, fiquem à disposição, a gente está à disposição para que vocês possam fazer contato conosco, para que a gente possa ampliar cada vez mais essa nossa rede. Muito obrigado a todos, uma boa tarde a todos e até breve, até a próxima reunião, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado. Até logo.